Olá, meu amigo, minha amiga, vocês que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Benedito Calixto de Jesus, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Eu sou Chico Forlenza, eu sou artista plástico, sou ator, diretor, escrevo para teatro e escrevi um monólogo que conta a vida de Benedito Calixto de Jesus. E desde então eu venho pesquisando de todas as formas possíveis encontrar informações sobre o Calixto. Eu estou lendo este livro que se chama A Vila de Itanhaém, escrito por Benedito Calixto de Jesus em 1895, 130 anos atrás, e ele hoje é possível que a gente faça a leitura dele hoje, porque ele é um lançamento deste ano de 2025 pela Nós Editoria. Quem fez a revisão, quem fez os adendos, as notas de rodapé, inclusive inseriu fotografias do acervo do Benedito Calixto, foi o escritor e membro da Academia de Letras de Itanhaém, meu amigo Gustavo da Mota. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro, lembrando que nos primeiros vídeos eu já li todas as notas preliminares, digamos assim, do Calixto, a carta que ele escreveu para o Visconde de Vergueiro, a carta que ele recebeu do Dr. João Mendes sobre o seu livro e o resumo das preliminares, como diz o Calixto, que é um resumo muito sintético do que nós vamos encontrar nesse livro. Esse conteúdo está nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos começar a ler aqui aonde o Calixto começa a descrever a aldeia dos Itanhaéns. Ele vai nos contar como foi a fundação do primeiro povoamento, né, dos Itanhaéns, assim chamado. E aqui o Gustavo da Mota insere uma foto que é o Porto de Itanhaém. Essa foto também é acervo pessoal do Benedito Calixto e eu vou ler aqui a descrição da foto, né? Na verdade, a descrição do porto pelo próprio Calixto. O Porto de Itanhaém, junto à foz do rio Itanhaém. Ao fundo, o Morro Piraguira. Daqui partiam os pescadores para o mar e aqui chegavam as canoas dos sítios com tangerinas, mandioca, esteiras de ubá. Também aqui as balsas de madeira de lei, que foram durante algum tempo o comércio de Itanhaém. Era o ponto de partida e o ponto de encontro das folias do divino. Por muitos anos a praia era semeada de ranchos, de canoas e juncada de enormes troncos de árvores trazidas pelo rio, pela água do monte, na época das chuvas. Então, assim, o Calixto descreve para nós o porto de Itanhaém. A gente pode ver os troncos realmente, né, à beira do rio, e ainda hoje, em 2025, depois de temporadas de muitas chuvas, né, a gente encontra aqui nas nossas praias troncos de árvores muito grandes trazidos pelos rios. São três rios na bacia, né? O rio Itanhaém, o rio Negro e o rio Branco. Então vamos começar a leitura à aldeia dos Itanhaéns, esclarecendo que eu vou ler apenas um trecho bem curto, porque este momento tem 13 páginas, ficaria um vídeo longo demais. Então eu vou ler apenas aonde ele descreve o nascimento, o pequeno povoamento onde nasce a vila de Itanhaém e também o que ele descreve sobre o patrimônio histórico e religioso ao seu tempo na igreja da vila de Itanhaém, da matriz de Itanhaém, e é um depoimento, um relato importantíssimo que o Calixto faz sobre as obras sacras, né, sobre as esculturas, sobre as imagens dos santos que tinha na igreja matriz naquele momento. Então vamos à leitura. Este povoado de Martim Afonso estabeleceu o fundamento da povoação de Itanhaém entre as tribos dos Itanhaéns, conforme afirmavam Machado de Oliveira e outros historiadores. Então, desde o início, sabe-se que o primeiro povoamento que Martim Afonso de Souza deixou foi ao lado, ele usa aqui a palavra tribos e foi mantida pelo editor, aonde tinha o aldeamento dos Itanhaéns, e ele vai descrever onde era esse aldeamento. E afirmam os historiadores esse nascimento ali.
Em 1555, segundo Frei Gaspar, abre aspas, ainda não existia povoação alguma no terreno onde pelo tempo adiante foi situada a vila de Itanhaém. Em 1555, então, o Frei Gaspar, importante historiador que o Calixto cita várias vezes, ele já dizia que em 55, ou seja, 22 anos depois que o Martim Afonso de Souza havia voltado para o reino, ainda não existia nenhum povoamento erguido, né? Nenhuma povoação. Existia, no entanto, desde a época de Martim Afonso, a povoação fundada por ele na aldeia dos Itanhaéns, conhecida hoje por aldeia de São João Batista, e que fica entre os rios Peruíbe e Itanhaém, no meio da praia de Peruíbe, 2 léguas ao oeste da vila de Itanhaém. Eu vou explicar a partir do momento presente de 2025. Nós estamos em Itanhaém. Itanhaém fica às margens do rio Itanhaém, onde está a vila original, o centro histórico até hoje preservado, com a matriz, o gabinete de leitura, a casa de câmara e cadeia e o convento no alto do morro. Então, o Calixto nos informa que o primeiro povoamento, a primeira aldeia dos Itanhaéns, era na verdade no meio da praia de Peruíbe, que fica a 2 léguas daqui, de onde está a vila. Então, é isso que o Calixto está nos explicando aqui, que era lá que foi criado o primeiro povoamento, chamado de Aldeia de São João. Continua o Calixto. Aí, sobre um pequeno outeiro, a 1 quilômetro da praia, vê-se ainda as paredes de pedra e cal da igreja e colégio dos padres jesuítas. Então, ele informa que os padres jesuítas estiveram lá, ele não diz aqui, não indica a data, mas os padres jesuítas estiveram lá na aldeia São João e ergueram, né, uma ermida no outeiro, ou seja, um colégio e uma igreja em cima do monte, naquela região no meio da praia de Peruíbe, a 1 quilômetro da praia. Porém, ao tempo da escritura deste livro, já era só ruínas. Isso é importante notar. Bom, e aqui o Calixto vai descrever as ruínas da aldeia de São João. Nota-se também os vestígios da ladeira em degraus, que ia ter ao adro da igreja, a porta de entrada, a fachada do edifício voltadas para o nascente e dominando a praia, as janelas laterais que davam para o corredor, o púlpito, a pia batismal de pedra em um postigo encravada na parede, o lugar de 2 altares colaterais e a abertura do arco cruzeiro que dava acesso à capela mor. Daí se dividia o edifício em forma de T, com amplas galerias onde eram a sacristia e o colégio. Desta parte do edifício só restam os alicerces que dificilmente se distinguem no meio dos escombros por entre espesso matagal. Se em 1895 o Calixto descreve essa situação, podemos imaginar hoje, né? 130 anos depois. As raízes das figueiras parasitas têm minado e têm fendido as paredes em todos os sentidos, resultando o desmoronamento completo das paredes do fundo e das galerias e corredores. As proporções dessa igreja não são vastas, mas é o mais que suficiente para a povoação de qualquer vila ou freguesia atual. Não se pode julgar da sua importância pelas ruínas que venho a descrever, porém pode-se avaliar atendendo-se à magnificência de suas imagens, o bem acabado dos seus retábulos, cujos fragmentos ainda conservam-se na matriz de Itanhaém, para onde foram trazidos em 1761, quando se inaugurou aquele templo, visto como a igreja dos jesuítas da igreja de São João achava-se já em ruínas, em completo abandono. Calixto então está nos contando que em 1761 os retábulos da igreja, ou seja, aquelas estruturas de madeira e mármore, né, onde tem imagens em alto relevo, foram trazidos para a igreja matriz da vila de Itanhaém, já que aquela igreja não tinha mais condições, né, e havia se erguido essa nova igreja que em estilo colonial, linda, que está no centro da nossa Praça da Matriz.
Segue o Calixto. Em 3 de fevereiro de 1829, a Câmara de Itanhaém, em sessão ordinária, respondendo aos quesitos de uma circular do governo da província de São Paulo, diz o seguinte, abre aspas, não haver no termo desta vila freguesia que esteja em circunstância de ser ereta em vila, porque a freguesia da aldeia de São João de Peruíbe existe no estado de completo abandono, sem igreja, sem vigário e até sem fregueses, que pela maior parte têm se mudado para diversos lugares da província. Então, a província de São Paulo, né, enviou aí um ofício, né, à Câmara de Itanhaém, que em 1829 se dá a saber desta situação de que ali a aldeia de Itanhaém não tinha condições de ser erguida à condição de vila. Então, em 1761, lembramos, foram trazidas para Itanhaém as imagens lá da Vila de São João, e agora o Calixto vai descrever e vai fazer o seu relato realmente muito impressionante sobre esse período da Vila de Itanhaém. Diz o Calixto, entre as magníficas imagens trazidas dali, da aldeia de São João, em 1761, nota-se a do Senhor Jesus do Bonfim, quase em tamanho natural, que ocupa hoje o nicho central do altar lateral da direita, na referida matriz de Itanhaém. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se acha na sacristia, e fragmentos de outras imagens. A imagem de São João Batista, que servia de padroeiro na aldeia e que hoje ocupa o nicho da direita do altar-mor da matriz. Esta imagem é uma verdadeira perfeição em relação à época. Talhada em cedro, o seu estado de conservação é perfeito. Parece uma escultura moderna e ninguém, a não ser os que conhecem as tradições que atestam, poderá avaliar a idade dessas imagens, relíquias preciosas que só a veneração e a piedade dos fiéis têm podido trazer até nós, perfeitas, intactas, com o mesmo colorido, com o mesmo sentimento que lhes deu o primeiro artista. Muito de propósito me demoro na descrição pálida que tento fazer dessas imagens, que outrora ocuparam os altares da igreja dos jesuítas da pobre e ignorada aldeia de São João Batista dos Itanhaéns. Tem elas para mim valor inextinguível. Além de serem objetos de grande veneração pelo que simbolizam, pelo que representam na nossa fé cristã, na nossa fé católica, de que sou fervoroso adepto, são também relíquias preciosas da nossa história. São os únicos documentos que possuímos e que lembram os primeiros dias da fundação desta vila e os primeiros esforços dos seus colonizadores, dos seus missionários. Se no Museu de História do Rio de Janeiro se guarda com tanta veneração o pedaço de cruzeiro que noutros tempos dizem que existia no adro da primeira igreja de São Vicente, e segundo a tradição, este pedaço de madeira do crucifixo era beijado por Anchieta, sempre que por ali passava em suas excursões pelo litoral. Por que não se há de amar e respeitar essas imagens venerandas que ouviram as preces do Padre Anchieta e foram também beijadas e veneradas por ele? Com esse texto maravilhoso, eu vou encerrar esse vídeo, porque esse texto do Calixto é para mim verdadeiramente um testemunho, não só um testemunho de fé, mas o relato de um artista que reconhece as obras de arte que estão ali no templo religioso, na matriz de Itanhaém, da qual ele é frequentador, ele enquanto morador de Itanhaém, pelo tempo em que ele foi morador de Itanhaém até a sua primeira juventude, ele frequentava esse templo, não é? Essa matriz de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. E como homem de fé fervoroso, ele nos deixa esse texto, esse relato, quase que apaixonado, emocionado, de um artista muito atento e muito preocupado com o futuro
deste patrimônio histórico, religioso e cultural da Vila de Itanhaém. Eu peço que, se você ficou até aqui, você deixe um comentário sobre os vídeos que nós estamos produzindo, deixe também o seu joinha, porque assim os algoritmos do YouTube vão entender que esse assunto, para quem estuda história e o Benedito Calixto de Jesus e for pesquisar, esse assunto, esse vídeo é relevante. E você também pode compartilhar com pessoas que você sabe que poderão gostar deste conteúdo, que é realmente muito específico. É a leitura do livro A Vila de Itanhaém, com comentários livres que eu vou fazendo como um grande fã do Calixto, um pesquisador independente do Benedito Calixto de Jesus, como artista plástico e como autor do monólogo onde eu conto a história do Calixto. Aliás, se você quiser conhecer alguns vídeos que eu estou postando, tem uma playlist aqui das minhas apresentações que eu tenho realizado há 1 ano e meio no litoral de São Paulo, e vai ser uma honra também se você se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.